Passo a palavra para voto ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhor ministro presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, senhores ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, André Ramos Tavares, senhor subprocurador-geral eleitoral Carlos Frederico, senhores e senhoras advogados e advogados, senhores e senhoras. Eu, obviamente, acolho aqui o relatório exaustivo e circunstanciado do ministro relator e, igualmente, eu estou afastando as preliminares de incompetência da Justiça Eleitoral, que está também alcançada pela preclusão, do litisconsórcio passivo necessário com a União e de ilegitimidade passiva do representado Walter Souza Braga Neto, adotando as razões expostas pelo ministro relator. Quanto às prejudiciais trazidas em alegações finais, a saber, a suposta ampliação da causa de pedir, alegação de cerceamento por não abertura de nova contestação, suposta delegação de poder instrutório e ausência da oitiva de Eduardo Gomes da Silva, eu também estou afastando as prejudiciais lançadas, aprofundando no meu voto os argumentos e ponderando apenas 2 pontos para destacar aqui. Primeiro, em relação ao cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Eduardo Gomes, haja vista que esse é um questionamento que poderia, em tese, invalidar o julgado por cerceamento de defesa, eu registro no meu voto e aprofundo, ministro presidente, que a alegação, com todo respeito à defesa, que merece todos os encômios, a alegação tangencia um venire e contra factum próprio. Por quê? Porque se para a defesa os fatos sobre os quais a testemunha arrolada Eduardo Gomes poderia depor são descabentes nessa AIGE, seria estranho achar que a não oitiva dessa testemunha conspurcaria o direito de defesa. Em relação às preliminares de ampliação da causa de pedir e de impugnação da juntada dos documentos, eu registro aqui que eu tenho um entendimento que, aliás, é consentâneo com o entendimento dessa Corte predominantemente, que a ação de investigação judicial eleitoral tem uma configuração que torna os limites da produção probatória diferentes da lide clássica do Código de Processo Civil. Por quê? Porque essa é uma ação híbrida que tem uma natureza de lide, contrapondo representante e representados, mas tem, como o próprio nome diz, um caráter investigativo. Traçando um paralelo com o direito penal, é um processo que tem um lado de inquérito policial, em que a Justiça Eleitoral perquire em... São 10 horas e 53 minutos, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Nós acompanhamos o julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro e quem fala agora é o ministro Floriano Azevedo Marques Neto. A alegação, com todo respeito ao ministro Raul, de olhar para a produção de provas como uma questão cingida aos lindes do Código de Processo, me parece que é descabente numa AIGE, né? De outro lado, não houve, ao meu ver, e vou focar nisso, ampliação da causa de pedir. Porém, antecipo que no meu voto, tudo que foi trazido aos autos, o achado da minuta de decreto, as lives pretéritas e futuras, os depoimentos sobre o contexto dessas lives, a entrevista do programa Pingos nos Is, são, ao meu ver, marginais para análise dos fatos que são objeto dessa AIGE desde o início, desde a exordial. Os graves desafios à ordem democrática que tiveram lugar antes e depois do pleito presidencial de 22, embora execráveis, não são necessários para analisar a existência ou não do abuso de poder político e desvio de finalidade, consubstanciado no evento havido em 18/7/2022, no Palácio do Alvorada e protagonizado pelo presidente da República. E tampouco serão úteis a mim para caracterizar a gravidade ou não destes fatos. Tais fatos, reitero, são graves e muito relevantes para as investigações no curso dos inquéritos criminais e dos processos que têm por objeto investigar crimes contra o Estado de Direito e delitos associados. Para a presente AIGE, contudo, tenho que são periféricos, prescindíveis, até irrelevantes para fundamentar a decisão. Pois bem,
O meu voto é bastante longo, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação sintética e, desde logo, talvez traindo a meu veso de professor há 30 anos, exponho a estrutura do meu voto. Inicialmente, eu vou analisar os fatos contidos na inicial dentro dos quadrantes do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Começo traçando os contornos doutrinários jurisprudenciais do que vem a ser, para a justiça eleitoral e para o direito brasileiro, abuso e desvio de poder. Questões, conceitos jurídicos centrais para se decidir o que nós estamos a decidir. Na sequência, eu vou analisar os eventos do dia 18/7/22, o único objeto no qual eu vou me ater, sobre duas perspectivas: a preparação e realização do ato, as circunstâncias em que o ato se organizou e realizou, e o teor do discurso proferido pelo senhor, então, presidente da República. Na sequência, eu trago uma abordagem complementar, que é a análise do que ocorreu em 18/7, à luz da jurisprudência recente desta Corte, para analisar se por esta jurisprudência, apenas por ela, seria ou não caracterizado a infração constante do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar. Feito isso, em respeito à defesa, eu me dedicarei algum tempo para analisar todos os argumentos trazidos pela defesa em alegações finais e na tribuna. Após, enfrentarei a questão central do voto do ministro Raul, que é a aferição da gravidade da conduta. Antes de terminar com a parte dispositiva, eu tecerei algumas notas que foram levantadas no debate transcendente a essa Corte, envolvido no presente julgamento, na presente AIGE. Para os senhores ministros que têm cópia do meu voto, eu vou pular toda a parte dos preliminares e já, na versão dos senhores, vou para a página 9 do meu voto. Portanto, superadas as preliminares, como resumi, nós podemos passar à análise da própria representação. E eu farei, reitero, nos estritos termos que foram trazidos na inicial. São incontroversos, ou restaram incontroversos, os seguintes fatos, para termos claro exatamente do que estamos falando. O primeiro investigado, na condição de presidente da República, promoveu, em 18/7/2022, uma reunião com altos representantes diplomáticos estrangeiros. Essa reunião teve lugar no Palácio da Alvorada e foi organizada, isso se extrai dos depoimentos, da prova colhida nos autos, foi organizada sem a participação efetiva dos órgãos da Administração Pública Federal, normalmente encarregadas de organizar eventos governamentais e eventos diplomáticos. Nessa ocasião, o primeiro investigado dissertou em monólogo, sem abertura para perguntas, sobre desconfiança com o sistema de votação eletrônica, vulnerabilidade dos controles do TSE, risco de o candidato que viesse a ter mais sufrágios não ser declarado vencedor por fraude, alegada parcialidade dos ministros que iriam presidir a Corte Eleitoral, a suposta inutilidade das missões estrangeiras de observação eleitoral, sua condição de candidato indesejado pelos próceres do sistema judiciário e eventual interesse de ministros do TSE em promover a candidatura do seu principal oponente. O evento foi transmitido pela EBC e repercutido nas redes sociais oficiais. São estes os fatos. Tudo mais, antes ou depois, não será objeto do meu voto. Começo, então, pelo enquadramento jurídico da controvérsia. O enquadramento está focado no artigo 22 e seus incisos da Lei Complementar 64. Particularmente, ao que nos importa, o caput e o inciso 14, o texto legal foca a ideia em condutas, ou censura, coibição e sanção a condutas que caracterizem, aspas, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação. Diz a lei, apurada essa conduta abusiva, a
Justiça Eleitoral aplicará a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou. Notem, senhores e senhoras, que o dispositivo do inciso 14 não faz até 8 anos, mas prefixa uma pena de inelegibilidade por 8 anos, portanto, não residindo competência discricionária da Corte de calibrar na proporcionalidade esta consequência sancionatória. É disso que se trata aqui e é nesses termos que eu vou trabalhar. Para enfrentar a hipótese jurídica, a hipótese legal, que vamos analisar aqui, o abuso e o desvio de finalidade, eu peço permissão para recorrer à doutrina de direito administrativo, com a qual eu sou mais familiarizado, por trabalhar com ela há 30 anos e por ter a honra de ocupar a cátedra dessa matéria na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A doutrina de direito administrativo é antiquíssima em definir abuso de poder e desvio de finalidade. Essa é uma figura antiga do direito administrativo, não fosse por nada, porque o direito administrativo tem como uma das suas principais funções conter a autoridade e coibir a extravagância no exercício das competências públicas. Marçal Justem Filho precisa ao definir que dá-se abuso de poder quando um sujeito se vale da competência de que é titular para, além dos limites necessários, atuando de modo a lesar interesses alheios sem que lhe corresponda algum benefício para as necessidades coletivas. Outro clássico do direito administrativo, que cito aqui na sua edição de 1990, a última com ele em vida, e, portanto, refletindo a sua clássica opinião pessoal, afirma: abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites das suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. O abuso de poder, como todo ilícito, reveste-se das formas mais diversas. Ora se apresenta ostensivo, com a truculência, às vezes dissimulado como estelionato, e não raro encoberto da aparência ilusória dos atos legais. Portanto, temos que, para existir abuso de poder, é preciso que a autoridade exerça a competência que originalmente lhe era correspondente, ultrapasse ou desvie a finalidade ensejadora dessa competência, ao fazê-lo, lese interesses alheios, públicos ou privados, sem que traga qualquer benefício à coletividade e que, quarto, pode fazê-lo procurando travestir essa conduta em ato regular, dissimulando seus reais objetivos. A dissimulação, antes de afastar o abuso, acentua a gravidade, conforme a citação da melhor doutrina. A jurisprudência dessa corte já definiu o conceito de abuso de poder nos exatos mesmos termos da doutrina, e eu cito aqui, não vou ler, voto do ministro Gilmar Mendes, num clássico julgado de 2016, originário de Porto Velho, Rondônia, é um leading case sempre citado nessa corte. Portanto, além desse voto, a jurisprudência da corte é manancial nessa caracterização do abuso de poder e, portanto, me parece que aqui as balizas para aplicação ao caso concreto estão bem claras. O mesmo ocorre para o desvio de poder, que igualmente é matéria que o direito administrativo esquadrinha. O desvio de poder se traduz também no uso de prerrogativas públicas que estão enfeixadas num feixe de competências da autoridade para alcançar finalidades diversas daquelas justificadoras da competência. De novo, Eli Lopes Meirelles, o mestre farturense, o desvio de finalidade ou de poder se verifica quando a autoridade, embora atuando nos limites da sua competência, pratica atos por motivos ou fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática do ato administrativo aparentemente legal. E trago aqui também a citação de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a competência e uso desviado dela.
Da mesma forma, a jurisprudência no que tange ao desvio de poder nesta Corte é também absolutamente uníssona, e eu trago aqui um acórdão recente do ministro Sérgio Banhos, que eu sucedi nesta cadeira, que define exatamente o desvio de poder como a atuação que o agente público faz, visando finalidades distintas àquelas que justificariam a sua ação, e diz o ministro Sérgio Banhos, comprometendo a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente nas hipóteses de condutas aparentemente lícitas. Portanto, as condutas de abuso de poder e desvio de finalidade ou desvio de poder podem se aplicar tanto para o evento em si, como para o emprego dos meios de comunicação oficiais. Passo, então, à segunda parte, de analisar os fatos sobre aqueles dois planos: a organização e a realização e o teor do discurso. Da longa instrução, resultou provado que a reunião com os embaixadores não se tratou de um evento inserido dentro da agenda das relações institucionais externas brasileiras. Cito aqui o depoimento do embaixador Carlos França. Nós não tivemos acesso a esse material e nós não fomos acionados para revisar esse material, aquele exposto no dia 18. Não houve participação do Itamaraty na substância desse evento. Igualmente ficou provado que tampouco a Casa Civil se envolveu na organização do evento. Indagado como testemunha, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quando perguntado: o senhor foi incumbido de tratar algum tema dessa reunião sobre o sistema de votação? Respondeu peremptoriamente: não. E na sequência, aspas, eu não disse que foi uma reunião normal, mas eu também não vejo nisso nenhum tipo de agressão ao sistema eleitoral. Acho que foi uma reunião, do meu ponto de vista, que poderia ter sido evitado. Eu concordo. Eu não era favorável a ela. Ressalte-se, inclusive, que da instrução resultou patente que o caráter eleitoral era central naquela atividade e que o caráter, digamos assim, de exercício das relações estrangeiras do Brasil era absolutamente marginal, ficcional. De novo, trago aqui o depoimento do embaixador Carlos França. Indagado pelo juiz auxiliar: durante o evento, nessa preparação, a chancelaria, coube a ela também uma preparação dos slides sobre o sistema eleitoral? Slides que eram a manifestação do chefe de Estado brasileiro para nações estrangeiras. Responde o embaixador Carlos França: não, excelência. Essa matéria eleitoral não é matéria de competência do ministro das Relações Exteriores. Eu ajudo na logística, por exemplo, colocando tradução simultânea. Também emergiu da dilação probatória que a organização do evento foi feita em poucos dias, 3 ou 4, de afogadilho, cabendo não às instâncias normalmente responsáveis por eventos desse tipo, Casa Civil, Secretaria de Assuntos Estratégicos e Itamaraty, mas a um núcleo restrito e anônimo de funcionários do Palácio do Planalto e do Gabinete da Presidência da República. O que, per se, já afastaria a tese da defesa de um ato regular, comezinho e próprio às competências presidenciais. O ofício que convoca para esse evento, o ofício circular número 83/2022, foi expedido em 13 de julho de 22, numa quarta-feira, deixando apenas mais 2 dias úteis para a preparação do evento, que ocorreria na segunda-feira seguinte. Ora, não é preciso ser diplomata para saber que um evento inserido na ambiência das relações internacionais do país tem uma longa preparação, haja vista o grau de relevância desses eventos. E esse evento foi organizado às corridas, com 2 ou 3 dias úteis de tempo para serem feitos todos os preparativos. Registre-se lateralmente que o evento teve lugar, embora em horário de expediente, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, e não no Planalto, próprio adequado para a prática de atos oficiais de governo, ou no Palácio do Itamaraty, próprio adequado para as atividades de representação diplomática.
Ora, um evento oficial, mormente envolvendo relações diplomáticas, desaconselha que tenha lugar em bem público cuja destinação primária é a de servir de residência ao chefe do Executivo. Não digo que não caiba ao presidente da República realizar reuniões de trabalho no Alvorada e, por vezes, oferecer recepções a dignatários estrangeiros na sua residência oficial. Porém, é incompatível com o argumento de que a reunião com representantes diplomáticos cuidou de mero ato regular no exercício da competência do artigo 84, inciso 7 da Constituição Federal, fazê-lo realizar-se de improviso na residência oficial do chefe do Estado. Ainda sobre o preparo, faço aqui uma consideração sobre o que chamo deontologia de um candidato à reeleição. Ainda quanto às circunstâncias em que se realizou o evento, cuja importância se destaca pela insistência da tese, ou na tese, de reduzir o ocorrido a mero ato de governo, temos que ter em mente que o primeiro investigado era, na época, incumbente, presidente da República, já candidato à sua reeleição, se não com a candidatura registrada, já publicamente apresentado como candidato à sua reeleição. Ora, o Instituto da Reeleição, desde a sua introdução na Emenda Constitucional número 16, é objeto de críticas, que não cabe aqui aprofundá-las. O que temos é que, possível a reeleição no modelo que se adotou aqui no Brasil, sem o afastamento do incumbente candidato, única hipótese em que não se exige desincompatibilização para disputar certame eleitoral, a conduta do governante deve se revestir de cautelas extremas. E rigorosa deve ser, e tem sido, a fiscalização da Justiça Eleitoral. É muito frequente nessa Corte que a Corte reprove a atuação de incumbentes candidatos à reeleição que usam do governo como manifestação de plataforma eleitoral. Sem isso, a disputa restaria por demais desequilibrada, já que em sede de reeleição, algum desequilíbrio sempre haverá. A utilização de eventos, bens, atos públicos pelo candidato ou pré-candidato, isso é irrelevante, para fins de emular sua candidatura, constitui, na jurisprudência, abuso em si. Se não se exige que o governante apresentado à reeleição cesse sua atividade governamental e de representação, seu agir, enquanto governante candidato, deve se pautar por extrema apartação dos dois papéis das duas personas, governante candidato. E é nesta linha a jurisprudência dessa Corte, cita um julgado clássico de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. Tivesse o primeiro investigado se comportado de modo compatível com os cânones já assentados pela Justiça Eleitoral e deveria ter abstido desde sempre de adentrar no debate sobre 1. O processo eleitoral, 2. Sua apresentação como candidato, 3. Os resultados esperados do pleito usando para tanto ato oficial, convocado com os poderes de chefe do Estado, com mobilização da estrutura do governo, com respaldo dos símbolos da República, em sede de bem público, afetado ao uso privativo do presidente da República. Mas esta circunstância envolvida no evento objeto desta AIGE, por si só, concorre para delinear um quadro serviente a caracterizar o abuso de poder político e o desvio de finalidade acima. Terceiro ponto, em relação à organização e realização do evento, eu chamo de a quebra da liturgia presidencial. A estas primeiras circunstâncias, organização de improviso em local inadequado, provadas nos autos, se acrescenta uma outra ordem de características relevantes para se aferir se houve ou não abuso e desvio. A postura do primeiro investigado, percebe-se da simples análise do vídeo do evento, faz pronunciar que a performance ali caracterizada patenteou-se menos como a de um chefe de Estado no exercício da competência de travar relações com nações estrangeiras e mais como um comportamento típico de campanha eleitoral. Houve, portanto, o primeiro investigado muito distante da liturgia do cargo de presidente da República, o que poderia ser apenas objeto de censura deontica, mas que, associado ao conteúdo da apresentação e às consequências visadas com ela, confere contornos indiciários bastante servientes à caracterização, quando não só de abuso, certamente de desvio de finalidade, consistente em adotar
os meios à disposição do presidente da República para uma atuação da persona candidato. Sim, porque se estivéssemos diante de mero exercício da competência do artigo 84.7, jamais se estaria trazendo um tema... Para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira ao vivo na Jovem Pan, são 11 horas e 15 minutos, nós já voltamos aqui no rádio. Claramente confrontacional àqueles indicados como adversários ou inimigos. Comportamento típico de candidato, não cabente na atuação de presidente da República. Passo então ao segundo plano do evento do dia 18, que é a análise do teor do discurso. Essa análise se mostra relevante por dois motivos. Primeiro, para perquirir se o teor da mensagem teve objetivos eleitorais e a finalidade de interferir nas condições de paridade da disputa, que, bem lembrou o ministro Raul, é uma das condições que se quer coibir com o artigo 22 da lei complementar. E dois, se ela caracterizou algum ilícito que, à luz da jurisprudência do TSE, seja suficiente para caracterizar abuso de poder político. Afora isso, a dissecção do teor da mensagem será também útil para se aferir a gravidade quantitativa e qualitativa do eventual abuso ou desvio da conduta. Analisando linha a linha o discurso apresentado pelo primeiro investigado, me convenci que ele teve claro objetivo eleitoral. Não no sentido apenas de questionar o processo eleitoral sem provas ou evidências consistentes, mas de angariar proveitos eleitorais na disputa de outubro em desfavor dos seus concorrentes. Dissecando o discurso, identifiquei 4 linhas de retórica nele constantes, todas com conotação eleitoral. 1. Linha autopromocional, consistente em se posicionar como um candidato, dotado de características positivas, eleitoralmente valoráveis e resgatar motes da sua bem-sucedida campanha de 2018. 2. Linha de argumentação negativa aos adversários, consistente em associar seu principal concorrente a características desairosas, reprováveis. C. A linha de martirização, da automartirização pela deslegitimação dos juízes e a tentativa de criação de empatia eleitoral com a figura de candidato antissistema. D. A mais escamoteada e potencialmente mais grave, linha de desqualificação do sistema eleitoral em desincentivo à participação do eleitor, para com isso se aproveitar do chamado fenômeno da apatia benéfica ao incumbente. Esclareço e demonstro cada uma dessas linhas. Primeira linha, o conteúdo autopromocional do candidato. Analisando o discurso, fica claro uma proposta de se autopromover com aquele evento. Logo no início, o primeiro investigado discorre sobre sua trajetória em tom e teor que em nada discrepariam de um trecho de abertura de propaganda eleitoral gratuita. Abro aspas. Sou capitão do Exército Brasileiro. Fiquei 15 anos no Exército. Fui vereador do Rio de Janeiro por 2 anos e 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Conheço muito bem o nosso sistema. Conheço muito bem a política brasileira. Fiz uma campanha sem recurso, mas que começou 4 anos antes do pleito, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. E, andando pelo Brasil sozinho, 3 anos sozinho andando pelo Brasil, juntando multidões, fiz a minha campanha. Ou então, quando reafirma um dos seus motes de campanha, centrado na difusão de liberdade, difusamente tratada, atrelada ao período posterior das eleições, ao dizer: o que eu quero para o meu Brasil é a sua liberdade, que a sua liberdade continue a valer também, obviamente, depois das eleições. Ou ainda em trecho que faz promoção de êxitos do seu governo. Aspas. Repito, temos negócio com o mundo todo, é um país fantástico. Teria eu muito a falar sobre o Brasil, como os senhores bem acompanham o que vem acontecendo aqui na nossa pátria. Há ainda uma passagem emulando sua propalada característica de líder popular, em conteúdo absolutamente incondizente com um evento que, supostamente, teria por finalidade interesses atinentes às relações externas brasileiras ou mesmo a diálogos institucionais. São 11 horas e 19 minutos. Para você que está sintonizado aqui na Jovem Pan, nós estamos acompanhando o voto do julgamento de Bolsonaro no TSE do ministro Floriano Marques.
Aspas. Como os senhores viram no começo aqui, em vídeos passando meus, eu ando o Brasil inteiro. Sou muito bem recebido em qualquer lugar. Ando no meio do povo. O outro lado não. Sequer toma café ou almoça no restaurante do hotel. Come no seu quarto, porque não tem aceitação. Por fim, mas não menos importante, o trecho em que faz uma verdadeira propaganda dos feitos do seu governo, sem qualquer relação com o evento, com representantes estrangeiros, em claro discurso eleitoral transmitido ao vivo pela EBC. Aspas. O Brasil está voando. Nos comportamos muito bem durante a pandemia. Nós comunicamos e fazemos negócio com todo mundo. Nos mantivemos em posição de equilíbrio em situações complexas pelo mundo. Nós garantimos segurança alimentar para mais de 20% da população mundial. Também a segurança energética. O Brasil desponta como um exemplo para o mundo. Vê-se, portanto, que para além das finalidades eleitorais, subalternas ou implícitas, o evento de 18/7 teve claro caráter de propaganda eleitoral, consubstanciado na autoemulação do primeiro investigado e de seu governo. Segunda linha, desqualificação e demonização do principal adversário. Aqui, claramente, em várias passagens, se procura marcar o segundo, o candidato oponente com marcas negativas. Primeiro, tentando construir a interpretação de que o seu oponente seria um criminoso posto em liberdade por mero favor judicial e não beneficiário da presunção de inocência. Aspas. Numa interpretação de um dispositivo constitucional, Lula estava preso. Então ele foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, todos placares por unanimidade. Mas como ele, Lula, estava em liberdade, mas as condenações estavam valendo, o próprio ministro Fachin, relator de um processo, resolveu tornar Lula elegível. Então, por 3-2, o Supremo Tribunal Federal não inocentou, simplesmente anulou os julgamentos, voltando para a primeira instância, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou então, quando no discurso fica remarcando a ideia reiterada do seu adversário como político condenado. Aspas. Inacreditável o que o Fachin diz. O homem que tornou Lula elegível sempre foi advogado do MST, um grupo terrorista que até há pouco tempo era bastante ativo no Brasil. Portanto, para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta Corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Terceira linha. Martirização por deslegitimação dos juízes e tentativa de criação de empatia eleitoral. O discurso de propaganda eleitoral tem também uma característica de reforçar a persona do candidato. No caso, a persona do candidato como alguém perseguido pelo sistema ao qual se opõe, mote eleitoral que inclusive foi utilizado e bem sucedido nas eleições de 2018. Ouça-se. Aspas. Me elegi presidente da República gastando menos de $1 milhão. Repito, gastando menos de $1 milhão. E dentro de um leito de hospital, após sofrer um atentado de uma facada de um elemento de esquerda, e cujo inquérito não foi concluído, apesar de os enormes indícios de interesses outros se fazerem presentes. E segue ainda por inculcar a ideia de um incumbente impedido de governar pela ação de forças antagônicas ao, entre aspas, sistema, contra o qual luta. Abro aspas. As ações contra o nosso governo são inúmeras. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. E é ajuizada por parlamentares de esquerda, de extrema esquerda brasileira, tentando o tempo todo desestabilizar o governo. E atinge o ápice do discurso de construção de uma narrativa de candidato oposto ao sistema,
quando se apresenta como um candidato ombreado com as Forças Armadas, que se confronta com os próceres do sistema judiciário, supostamente pareados, esses próceres, com a esquerda. Uma passagem vale por todas. As Forças Armadas, a qual, SIC, sou comandante, ninguém mais do que nós, como sempre, queremos estabilidade. E por que agem de forma diferente? E nós vemos claramente, o ministro Fachin foi quem tornou Lula elegível, e agora é presidente do TSE. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Batiste, que recebeu aqui o acolhimento do presidente Lula em dezembro de 2020. São 11 horas e 25 minutos na manhã desta quinta-feira. Você, como não está vendo, nós estamos acompanhando minuto a minuto tudo o que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. É o julgamento da inelegibilidade ou não de Jair Bolsonaro. Por enquanto o placar está em 1-1. O ministro Floriano Marques está votando. E só para vocês entenderem rapidamente aqui, para contextualizar aqui a todos que nos acompanham, esse é o terceiro ministro de 7. Logo em seguida teremos mais 4 votos. O voto do ministro André Ramos, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Nunes Marques, que é um voto que todos aí estão na expectativa de entender qual vai ser a postura do ministro nesse voto, e por fim o voto do ministro Alexandre de Moraes. Você acompanha tudo aqui na programação da Jovem. O ministro Floriano Marques continua o seu voto e você acompanha tudo ao vivo aqui na programação da Jovem. Dialogo com o voto do ministro Raul, que o fato dessa estratégia não ter logrado êxito, porque a abstenção foi baixa, não elide o fato de que, na perspectiva da intenção do agir, fazia sentido desincentivar a participação eleitoral e deslegitimar as eleições. E o que nós estamos analisando, ministro Raul, permita falar, é o evento enquanto tal. Como Vossa Excelência disse, não o que aconteceu depois. Vossa Excelência tem razão nisso. Nós estamos analisando o evento e as intenções do agente no evento. Se ele mal sucedeu nessa estratégia, não é uma questão relevante, porque senão teríamos que perquirir ao longo de todo o processo como se construiu a vontade do eleitor, fatores interferentes, etc. Mas é claro, nessa quarta linha, um objetivo de fazer um discurso desestimulador da participação. Concluo, portanto, que o discurso teve claro proveito, claro objetivo de se colocar dentro da estratégia eleitoral, o que já em si, por ser feito com meios e na condição de presidente da República, poderia caracterizar o abuso. Seja pelas circunstâncias da sua organização e realização, seja pelo teor do discurso. Mas tudo isso, senhores ministros, senhora ministra Carmen, tudo isso seria absolutamente, talvez, irrelevante quando nós olhamos a jurisprudência recentíssima desse tribunal sobre a disseminação de fatos inverídicos e de desinformação. No caso concreto, não fazendo aproximação de precedente. Explico. O discurso do presidente da República, disse o ministro Raul, foi apreciado em belíssimo voto da ministra Cláudia Buchianeri para fins de aplicação das sanções por propaganda irregular, e foi caracterizado que esse discurso tinha características de disseminação de desinformação. Isso está assentado na jurisprudência. Pois bem, igualmente essa corte, em julgado não menos paradigmático, em julgado bastante recente, considerou que esta prática, discurso de candidato disseminando desinformação sobre as urnas, era causa caracterizadora de abuso de poder para encarregar a inelegibilidade. Cito o caso Francisquini. Ora, com toda a vênia e respeito ao ministro Raul, se um candidato a deputado estadual, que fala as mesmas inverdades que o presidente da República, é censurado e tornado inelegível, e vamos combinar que o potencial de um candidato a deputado estadual no Paraná é menor do que o presidente da República, como essa corte vai decidir que o mesmo teor do discurso, já classificado como desinformação, tolitor quaestio, não é suficiente para fazer incidir a sanção de inelegibilidade? Votar em sentido contrário seria dar uma pirueta sem ter nenhuma demonstração de que os precedentes não se aplicam por não ter a mesma fata-espécie, mesma moldura fática, e que a causa de decidir é outra. E eu não vejo como descaracterizar o precedente, com todo o respeito à defesa, com todo o respeito aos que divergem. Portanto, esse caso pode ser resolvido na estrita condição de se decalcar 2 precedentes recentes sobre os fatos que estão na AGE. Nada mais do que isso.
tenho comigo que, se esse plenário entender que no caso da AIGE, do caso dos fatos objeto dessa AIGE, não há a circunstância ensejadora da sanção de inelegibilidade, né, cabe até uma ação rescisória no caso Franceschini, porque o caso é o mesmo, o teor é o mesmo, né? Sendo que no caso Franceschini, os dois juízos de que havia desinformação censurável e que isso implicava em abuso foram feitos no mesmo acórdão. Aqui nós já temos inclusive o precedente de dizer que esse discurso é desinformação.